Oba, oba, é o nosso Gen TV e Você que está no ar para falar de assuntos agregadores, né? Como eu sempre digo. Então, muito obrigada por nos receber aí no sofá da sua casa e onde você estiver. Meu boa noite, minhas boas-vindas, com muito carinho para nossa convidada Ana Paula de Castro, gente, não Costa, como eu havia falado, de Castro Silva, FUNAI. Aquela FUNAI que não é a mesma do índio, né? Não, é sobrenome mesmo. Boa noite, Boa seja noite. bem-vinda. A gente Obrigada. conversava isso, né, um pouquinho antes de entrarmos, que não é a FUNAI dos índios, porque esse sobrenome tem origem japonesa, mas ele é com I, então as pessoas confundem. O que não é ruim também, né? Porque, de certa forma, nós temos que exaltar quem veio antes de nós, quem, de certa forma, preparou o caminho, então tá tudo certo. As suas origens japonesas e aos índios também. Um salve aí, né, Ana? Que legal. Nosso tema, a voz, os segredos da voz. Eu sempre fico curiosa com isso, porque eu que amo e vivo disso também, né, gente? Eu sou locutora publicitária, doutora. E já posso dizendo de cara, assim, ó, que eu não tomo não tomo tanta quanto precisava. Aguinha, né? Aquela aguinha, aquele detalhezinho básico que a gente precisa lembrar. Eu já começo, então, perguntando o que é a voz para começar e o que é necessário para a gente cuidar bem dela. Certo. Eu que considero ela muito importante. Ah, que bom! A voz é um som que é produzido na laringe. A laringe é esse tubinho que a gente tem aqui na frente do pescoço. Então, é um som. Esse som, ele é transformado em fala pelos nossos órgãos articuladores. Então, lábio, língua, o nariz também participa, né, todo esse aparelho produção. Mesmo, Sim. Né? Que é um conjunto. É um conjunto. E a gente, assim, pensa que a gente se comunica só por meio da voz, né, da fala, mas a gente se comunica por gestos, por o olhar, né? Sim, mas sim. a voz, ela de fato, ela é marcante, porque ela identifica a pessoa. Com certeza. A voz, ela até pode ser imitada, né? Mas eu acho que cada voz tem a sua identidade, né, doutora? Cada voz é única. E até hoje existe uma área da fono, que é a fonoaudiologia forense, que ela serve justamente para isso. Nas gravações de telefone, etc., a fono utiliza um programa, né, de computador para identificar se aquela voz é exatamente daquela pessoa mesmo ou não. Então, hoje é usada como uma peça, né, jurídica. Sim, como uma faz ajudinha parte, da tecnologia. Né? Isso, é uma prova, né, de uma peça. Olha isso. Quer dizer, foi lá, cometeu mesmo o ato lá, o delito, enfim, deixou gravado, já era. Aí tem como pegar, se é mesmo. Olha só, então a voz é isso, né, doutora? Essa coisa maravilhosa que nós temos, que é uma das ferramentas da comunicação. Isso. Que coisa fantástica, né? Complexo e maravilhoso ao mesmo tempo. Sim, eu sou apaixonada pela voz. Imagino. E eu acho fantástico mesmo a forma como ela é produzida, como ela é usada. É muito bonito. Que beleza. Tá, então vamos já entrar para os probleminhas que possam haver, né? O que é exatamente um problema de voz? Quando eu identifico esse problema... Que carinha que ele tem. Pois é. Problema de voz é qualquer coisa que interfira tanto na produção quanto no uso da voz. Então, quando a pessoa tem alguma dificuldade para produzir a voz, então ela está saindo mais fraca, está saindo rouca, está tendo dificuldade para produzir a voz, a gente pode identificar, né, como um problema, uma alteração na voz. E na qualidade também. Então, às vezes não tem dificuldade para produzir, mas é uma qualidade desagradável. Então, isso a gente já considera como uma alteração. O que seria uma qualidade desagradável? Muito grave, muito agudo, com altos e baixos? Como é que eu posso considerar uma voz desagradável? Uma voz desagradável é uma voz assim, uma que quando a pessoa escuta não tem aquelas... Está chamando atenção alguma coisa. Então, uma voz fininha demais ou uma voz grave demais que eu não consigo entender o que a pessoa fala. Nada pode se destacar muito, então, nenhuma característica. Porque o que tem que chamar atenção na comunicação é o conteúdo.
Tá certo, assim, que às vezes existem alguns recursos que deixam a voz mais charmosa, né? Então, para cada horário você vai usar, né, um tipo de voz. Mas o importante, por exemplo, para um comunicador é que não tenha nada assim que chame atenção pro lado ruim. Sim. Né? Então, qualquer coisa assim que, nossa, que voz estranha, né? Sim. Aí isso já é considerado uma alteração. Que coisa interessante. Então, doenças do corpo, alguma coisinha, de repente, algum tipo de doença no corpo pode incomodar a voz? Pode. Pode afetar ela de alguma forma? Sim. Uma das coisas assim que poucas pessoas relacionam é o refluxo, né, gastroesofágico. Então, aquelas pessoas que sentem azia, queimação, podem ter um problema de voz por conta desse refluxo.